Que obra é algo extremamente complicado, todo mundo sabe. E não se engane não. Não é só para você que é leigo, que nunca viu a construção do zero, vai achar complicado. Para nós também, dessa área, que já estamos há anos dentro de canteiro de obra, nós temos também as nossas complicações no nosso dia a dia. Mas, pensando nisso e pegando um pouco aí de toda a bagagem que a gente tem, eu vou passar para vocês 5 dicas que, se você seguir, com toda certeza você vai ficar na sua obra bem mais tranquilo. Fica ligado nesse vídeo, que a última dica é a mais importante, você vai ver. Bem, gente, a primeira dica é a seguinte: comece a obra pelo começo. Então, já que começa uma obra, é pela fundação? É pelo alicerce? Não, é lá atrás, quando você começa a imaginar essa obra. São pelos projetos. Esse é o primeiro passo. Quantos projetos você vai precisar numa obra? Você vai precisar de 4 projetos: arquitetura, instalações elétricas, hidrossanitárias e o projeto de estrutura. Vamos começar pelo primeiro. E o mais importante, porque tudo vai partir dele, é o projeto arquitetônico, onde o arquiteto é o responsável. Ele é que vai desenhar toda a casa. Vai determinar a altura, vai determinar a fachada, vai determinar os vãos, essas aberturas das portas, das janelas, enfim, vai dar cara ao seu projeto. Vai ser toda essa parte do desenho da casa. Feito isso, nós vamos caminhar para onde? Para o projeto de instalações elétricas e hidrossanitárias. Que nada mais é do que alocar os pontos de tomadas, interruptores e iluminação. Projeto de instalações hidráulicas, toda a parte de água e esgoto. Okay? Mesma coisa, os pontos de pia, os pontos de vaso sanitário, os pontos onde vai ter torneira, enfim, toda essa parte de instalações hidrossanitárias como um todo. Por último, não menos importante, é o projeto de estrutura, onde o responsável é o engenheiro calculista, especialista em cálculo estrutural. Ele vai pegar o projeto arquitetônico e vai calcular a parte de concreto e aço, que se resume aos pilares, às vigas e às lajes. A laje aqui, como exemplo, nós temos uma laje nervurada, feita com EPS, que é isopor. Nós temos várias vigas, né, que passam aqui, em todo esse corredor. Isso é calculado também pelo engenheiro calculista. Está lá no projeto, temos que seguir também, ok? Então, fica ligado aí na segunda dica. Segunda dica para vocês: após todos os projetos elaborados e planejados, junto com a engenharia, de preferência, nós temos que fazer o que agora? O orçamento dessa obra. E não é aquele orçamento só por cima, só para se ter uma ideia do custo, não. Eu falo do orçamento analítico, onde você vai levantar 100% dos serviços de obra, desde os serviços preliminares, acerto de terreno, limpeza, tapume da obra, que é o fechamento dela, pintura do tapume, entrada de energia, até os acabamentos da casa, alvenaria, chapisco, reboco, coberta, impermeabilização, simplesmente tudo. Porque se não for feito todas essas etapas, se não for levantado todos esses quantitativos, como é que você vai chegar no preço final? Eu vou lhe dar só um exemplo. Aqui nessa casa, nós tivemos, inclusive, uma surpresa. Quando nós estávamos no primeiro dia de obra, veio o engenheiro da associação aqui desse loteamento e nos alertou que eles têm aqui na região um afloramento dessa água, né? Choveu, essa água sobe, e não é proveniente só do lençol freático, é do riacho que aqui passava por dentro aqui, próximo a gente, que fica realmente essa água aflorando, e isso é muito chato. Então o que é que ele sugeriu? A gente subiu o nível. Imagine, um nível de projeto que estava só a 60 centímetros em relação ao meio fio, agora ficou assim, ó, a 1,40 m. Então esse aqui é o nosso nível do piso pronto, né, dessa casa. Então nós temos aqui 1,40 m em relação ao meio fio, a rua, lá a calçada. Você imagina, se isso não for considerado no orçamento, aí você me pergunta: mas Danilo, isso aí foi uma coisa que não tinha como você prever. Mas veja, no orçamento nós temos sim como prever um percentual que você coloca geralmente lá no BDI, né? E BDI muita gente pensa que é só lucro, não é. Todas as despesas indiretas, tudo que você tem que prever nesse orçamento está lá dentro do BDI.
Então você tem como prever um percentual de 1%, 2% só para essas eventualidades. Então tenha muito cuidado com o orçamento. Essa é a nossa segunda dica. Bem, a próxima dica, pessoal, é o seguinte: tenha profissionais na sua obra qualificados, treinados. Não adianta pegar qualquer um que passa no meio da rua, bota para dentro da obra. Você tem que treinar, você tem que inserir esse profissional na cultura da sua empresa, na cultura da sua obra, na sua cultura. A obra é o espelho do dono, isso não tem jeito. Se a sua obra for organizada, se você for atrás, o engenheiro que está acompanhando é organizado, o dono da empresa é organizado, da mesma forma que o oposto também acontece. Então, uma obra como essa, temos que ter bons profissionais, qualificados e treinados, para executar tudo da forma que tem que ser, da forma como manda o figurino. Agora nós estamos já no caminho da execução de obra. O que é que você precisa com essa obra, quando essa obra estiver em pleno andamento, em plena execução? De um acompanhamento. Não adianta você planejar bem, orçar bem, fazer todo o beabá de projetos, se essa obra não tiver um acompanhamento. Quem é que vai acompanhar a obra? É só o mestre de obra? Não, jamais. O mestre de obra, o encarregado de obra, ele é indispensável. Você precisa ter alguém à frente de toda a produção, ao chão de fábrica, vamos chamar assim. Mas eu sugiro, eu indico, né, que você também tenha um engenheiro responsável por esse acompanhamento. Aí sim, você vai estar com a parte técnica toda redondinha. Tem todas as normas técnicas que a gente tem que estar muito por dentro, que nós somos obrigados, como profissionais da área, registrados no CREA, a cumprir e a seguir. Então, não abra mão do acompanhamento de um engenheiro nas suas obras. E agora sim, gente, a quinta e última dica, para mim, uma das mais importantes, se não for a mais importante, é o controle dessa obra. Essa obra, como toda e qualquer obra, ela tem que ser planejada, orçada e executada dentro de um tripé: custo, prazo, qualidade. Como é que você faz isso? Primeiro você vai ter que ter um cronograma de obra. Quando é que começa e termina cada etapa? Quanto é o custo de cada etapa dessa? Você está no custo de concreto, você está na execução da estrutura. Quanto é que você orçou de concreto? Quanto é que você orçou para aço? Será que o que você está comprando está dentro do que você orçou? Porque o certo eu vou te dizer qual é. Não é comprar para depois verificar se está certo ou se está errado. O certo é sempre você pegar o que você orçou, qual foi o valor para cada material que você vai comprar e fazer o seu estudo comparativo. Quanto é que isso está no mercado? Está dentro do seu orçamento? Vá lá, negocie, brigue lá com o seu fornecedor. Você não pode estourar o seu custo, muito pelo contrário. Vai soltar produção para a equipe? Quanto é que você orçou de alvenaria? Bote ali uns 10% a menos, você precisa de margem. Mas o importante é que todo mundo ganhe bem, mas o seu orçamento tem que ser mantido. Se você conseguir fazer isso do primeiro dia de obra até o último, você vai ter uma obra toda redondinha, dentro do seu custo, dentro da sua programação, porque nada melhor do que uma obra estar bem calçada nesses 3 pilares, dentro do custo, dentro do prazo estipulado e dentro da qualidade que é esperada e é exigida hoje por todo e qualquer cliente. Então, olha só, se você gostou dessas dicas, curte logo aí esse vídeo, encaminha para os seus amigos, seus parentes que vão precisar dessas dicas para fazer a sua construção. Isso é muito importante para a gente e se inscreva nesse canal aí, porque muita coisa nova está vindo por aí e você que vai estar inscrito vai ser o primeiro a saber.